Olá, querido ouvinte, tudo bem? Um recado antes aqui de começar o episódio é que nessa gravação teve algum problema com o meu microfone. Ele ficou cortando, ficou pipocando algumas vezes aqui. Eu já identifiquei qual que é o problema para não acontecer novamente, né? Então, minha fala vai ficar um tequinho assim complicada, mas nos pontos que eu identificar aqui ficar inaudível, eu vou estar inserindo minha voz aqui na pós-produção, tá bom? Então um beijinho e bora pro episódio. Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo fato museológico, nada mais é que a relação entre seres, os patrimônios e os meios, e o orientalismo e a cultura árabe. O que tem a ver com isso? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Alves, estamos chegando para gravar mais um Museano. Vocês estavam com saudade desses programas habituais nossos programas padrões, né? A gente tentou fazer algumas outras postagens bem diferentes aí ultimamente, mas voltamos aí para mais uma gravação normal, nosso dia a dia. E para estar aqui comigo, ela que é linda, maravilhosa, sempre, Marina Gouveia. Hello, Museanders, como vão? Saudades eu tava, Gu, de gravar nesse formato com a queridíssima convidada de hoje. E é isso, eu tô curiosa para saber mais sobre o assunto, porque Tandam, Museanders, a criatura que vos fala também permeia o universo aí do assunto, mas só dançante. Então, como a nossa convidadíssima sempre diz, e já dando spoiler aqui, o universo da dança tem que se apropriar mais desses assuntos e criticamente também. Estamos aí aprendendo. Eu não fiz lição de casa, espero que Nina me... Ai, eu falei quem é a convidada. Deixa eu... Volta. Não, já tá escrito lá no texto, na frente. A pessoa deu pra ele já sabendo. Ah, tá bom. Então, volta. Eu não fiz lição de casa. Espero que a Nina me conte mais coisas. Além do que eu já leio ali nos trabalhos publicados que ela tem, nas internets, nas redes, nos artigos. E é isso. Tô animada. É isso. Então, vamos apresentar ela, né? Que chegou aqui pra apresentar esse tema pra gente. Tema polêmico. Ultimamente, sim, polêmico. Será-se? Vamos lá descobrir hoje. Nossa querida Nina Pascoal. Oi, gente. Boa noite. De novo, Marina, Gustavo, obrigada pelo convite. Gosto muito do podcast de vocês, então é muito legal estar aqui hoje. Ah, que bom. A gente agradece a sua presença aqui e agradece por gostar do nosso podcast. A gente apresentou você, mas você não se apresentou, porque eu acho que agora a gente encaixa uma pergunta interessante aqui, que dá pra gente saber um pouco mais sobre você também. Como que esse tema que a gente acabou de falar aqui na abertura chegou na sua trajetória? Ele chegou na sua trajetória ou você chegou a ele? Como é que acho que um pouquinho das duas coisas. Eu acho que a palavra atravessamento, ela tá meio batida, assim, mas a verdade é que eu acho que fui atravessada pelo tema, pelo que eu decidi fazer e instinto curioso, né, que a gente procura sempre preservar e aguçar. Então, eu sou a Nina, eu sou mestra em História, agora também doutoranda em História da Arte, e entrei na História da Arte, vinda da História, justamente porque a questão da arte me pega muito, né, eu trabalhei quase 10 anos em museus como educadora, fazendo muitos materiais didáticos também, sou uma pessoa muito curiosa desde criança, assim, sempre gostei muito de histórias, de modo geral, né? E não só da história oficial, mas de histórias bem contadas. E isso, quando eu estava me formando em História lá na minha graduação, eu, por hobby, por motivos pessoais, de pé na bunda, demissão, só coisa bacana, falei, preciso fazer alguma coisa pra mim, né? E fui procurar a dança do ventre. E essa minha história é uma história muito parecida com a de muitas mulheres que procuram a dança do ventre, né? De buscar se reencontrar, encontrar um lado mais, entre aspas, feminino, né? Que é uma questão que a gente também gosta bastante de discutir nesse meio, mas
Tá de alguma forma tentando se reconectar com o próprio corpo, com um ambiente de lazer, um ambiente acolhedor para as mulheres, né? Não que não tenham homens que façam dança do ventre, mas a grande maioria é de mulheres, né? E é de fato um ambiente que proporciona contatos muito diferentes ali do que a gente está acostumado em outras bolhas, até na bolha acadêmica, né? Que era da onde eu estava super imersa ali me formando. E quando eu encontrei a dança do ventre, eu, como pessoa que gosta muito de histórias, fui querer entender da onde que aquilo ali tinha saído, porque eu fiquei tão apaixonada, que eu falei, de onde que saiu esse negócio, gente? Eu quero saber tudo, eu quero tudo agora, eu quero tudo na minha mesa daqui 10 minutos. E, logicamente, as respostas não são tão fáceis assim. Então, quando eu comecei a dançar, logo em seguida eu comecei a me interessar por entender as raízes dessa dança, se é que dá pra chamar dessa maneira, né, de raízes, a história da dança, e tentar entender de onde que vinha essa conexão meio pronta que as pessoas faziam da dança do ventre com o Egito, mas especialmente com o Egito antigo, aquele do faraó, aquele da Cleópatra, assim, né? Porque já me formando em história, não me parecia muito plausível que algo tivesse sobrevivido do Egito antigo que não fosse uma múmia. E múmia não se mexe, né? Então, não fazia muito sentido na minha cabeça que uma dança, né, uma coisa corporal, uma coisa que você não tem como registrar de uma maneira só, né, de uma maneira única, especialmente ao longo de tantos anos, né, se mantivesse igual nesse tempo. Então isso me deixou com uma pulga atrás da orelha que ela continua aqui até agora. E aí uma das respostas que eu encontrei foi uma teoria, né, uma discussão conceitual sobre a questão do orientalismo, que é uma forma de visualizar essa história do Egito, do Oriente Médio, da própria dança do ventre. Então essas coisas foram se conectando, né? E como historiadora de formação, acho que todo historiador também tem um pezinho de fascínio nessa história do Egito Antigo, né? É uma coisa que criam na gente lá quando a gente é criança na escola, assim, e a gente meio que mantém. Então, parecia que era longe, mas parecia que fazia algum sentido uma coisa grudar na outra, e eu quis entender mais essa questão. E foi assim que eu encontrei essa teoria do orientalismo, que é hoje o conceito-chave das minhas pesquisas e da minha formação. Agora no Spotify, como a gente fazer enquete, vai botar aqui assim. O que você prefere? Egito Antigo ou Mesopotâmia? É isso. Pessoal de história, pessoas de história. Pessoas de história. Egito Antigo ou Mesopotâmia? Sim, eu achei muito interessante aqui a sua fala, principalmente desse estralinho que você teve sobre os... É mesmo que assim, todo mundo já foi a esses ambientes, sabe? Que é chegar, ter um hierógrafo na parede, o busto do Tutankhamon, e, como você falou, acho que é uma das pouquíssimas coisas culturais, tipo assim, não materiais, algum patrimônio imaterial que sobrou do Antigo Egito pra cá, é a língua dos coptas, né? Que são cristãos egípcios, né? Que é uma língua que chega, não é a mesma falada no Egito Antigo, né? No Império, mas é algo parecido, assim. A única coisa que sobrou, né? Bem material. E é bem interessante mesmo. Só queria comentar que não canso de dizer o quanto eu amo o filme da Múmia, mas que ele é cheio desses problemas, né? Dá para fazer toda uma análise baseada nesses estudos da Nina, só com os filmes da Múmia, com o Brendan Fraser. E outra coisa que é também interessante, tem história de múmia até no... Como é que é? Do Arthur Conan Doyle. Sim. Tem um livrinho de contos, né? Ele não chega até não é um livro inteiro, mas é um conto que tem uma múmia lá. Enfim, tem filmes franceses muito engraçados sobre múmia, tipo comédia de múmia, gente. A múmia é um desses personagens onipresentes da cultura pop, assim, né? Ela é usada em muitos produtos pop, em muitos ambientes culturais, né? Em várias bolhas a múmia está lá, de alguma maneira vai ter alguma coisa, algum filme, algum livro, algum conto, alguma história, até envolvida até em outras religiões, né? No surgimento de religiões e tal, tem lá uma múmia. Então, acho que tem até um autor, agora eu não lembro exatamente qual mas que fala sobre a egiptomania, né? Que é uma dessas apropriações do Egito antigo em específico, né? Que fala, né? Sobre essa onipresença da múmia, assim. A verdadeira maldição da múmia é que ninguém deixa ela em paz, porque a múmia é tão usada para coisas tão discrepantes entre si, que essa é a verdadeira maldição, né? Da múmia. A múmia já tá de saco cheio. Deixa a múmia quieta, meu Deus do céu. Esse é um negócio que a gente recentemente
recentemente, tem 2 anos já, escreveu um artigo sobre aquele traslado de múmias, né, de um museu para o outro no Egito e tal, e foi uma coisa que a gente discutiu, o quanto é válido, o quanto é ético em 2023 expor um corpo humano. Porque uma múmia é um corpo, né, uma múmia é uma pessoa que morreu, é um defunto, né, o quanto é normal a gente entrar no museu e simplesmente ser obcecado em ver um defunto. É uma coisa que eu me pergunto bastante, assim, nesse lance da múmia, né? E querendo ou não, essas múmias chamam muita gente para os museus também, por outro lado. Então, sim, eles fizeram um super evento para levar as múmias de um museu para o outro, né? Só um parênteses, Museander, a Nina tá falando de um episódio que rolou há um tempo, 2 anos foi, né? 2020. Que, enfim, houve todo um projeto ali da cidade do Cairo, de um projeto que também é urbano, político, social, como se fosse uma gentrificação aqui que a gente faz, usa o museu para revitalizar, é um paralelo quase aplicável. Uhum. E aí construíram então um novo museu, né? É o Grande Museu Egípcio, se eu não me engano. Essas múmias, elas foram para o Museu de Fustat, que é uma cidade grudada no Cairo. Não foi para esse museu que abriu agora, né? Que é o Grande Museu. Nos eventos da programação desse grande acontecimento. Tá tudo atrelado, assim, mas elas saíram do Museu Egípcio do Cairo, que é aquele da Praça Tahrir, e foram para o Museu de Fustat, que é o Museu da Civilização Egípcia. Super parada, né? Um super desfile. Eles foram tratados como chefes de Estado, que é o que eles eram, né? Se a Nina me permitir, depois eu coloco aqui na descrição o Linktree que vai para os textos dela, né? Então, se você quiser ler os textos da Nina, pode ir aqui na descrição que vai ter um link que vai levar para vários textos dela, do Runa, do coletivo Runa, que ela pertence, tá? Então tá aqui na descrição. Pode botar sim, agradeço. Vou colocar lá. Tem um artigo que a gente escreveu, ele saiu acho que no finzinho de 2021 agora, não lembro se foi em 2021 ou se já foi em 2022, que a gente escreveu analisando esse contexto, né, até a questão da pandemia, o quanto isso impactou nessa questão do traslado dessas múmias. E o projeto político está em disputa, não só através desse uso do passado egípcio, né, mas dos próprios museus enfim, abarcarem esse lado mais moderno, mais cheio de high-tech, né? Porque foi uma coisa muito planejada para ser transmitida online, né? Não teve plateia, porque tava bombando a pandemia quando rolou. Sim. E posso só comentar uma coisa ainda sobre esse tal de projeto político arquitetônico aí que envolve museu? Olha só, gente, é outro assunto que a gente pode desenrolar aí no episódio, né? Acho que no primeiro semestre que eu tava no mestrado, né? Que finalmente acabou, graças a Nina também, Nina revisou meu texto. Em uma das disciplinas, a gente, em um trabalho em grupo, era fazer uma comparação da reabertura do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, com a construção / inauguração do Grande Museu Egípcio. E aí, uma coisa meio de um projeto, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma comparação a um projeto nacionalista de resgate de uma suposta identidade cultural, né? E aí eu me aprofundei um pouquinho, assim, nesse aspecto do Grande Museu Egípcio, que seria, então, super tecnológico, com uma parada de vidro, dava para ver as pirâmides, enfim, uma super mega construção no meio lá das areias, lá do deserto. E aí, o ministro Hassan, como é que é o nome dele? Hassan, não sei o quê, que é o ministro de Antiguidades, Turismo e Antiguidades, se eu não me engano. Eu esqueci o nome. É o Zahi Hawass, é ele? Pode ser esse. Eu vou... Não sei se ele ainda pra te falar a verdade, eu acho que... Na época, ele era. Era, né, Zahi Hawass? Ele até fez uma crítica ao Museu Nacional que pegou fogo porque tinha uma múmia aqui que foi presenteada. Tinha, acho que 12 múmias aqui. Então, e aí pegaram fogo. Enfim, e aí ele estava contando que, curiosamente, esse grande museu, ele foi meio que, entendeu-se lá que ele deveria, então, abrigar toda a hoje considerada coleção do Tutankhamon, que são 5, sei lá quantos mil objetos, alguns espalhados pelo mundo também. Aí entra também numa parte desse projeto político-cultural de criação de identidade,
resgatar repatriar, né, algumas peças também lá para o Egito, já que agora eles têm o argumento de que sim, podemos dar conta de cuidar de nossas peças, mas o curioso hoje a comunidade egípcia, não sei porcentagem, mas eles são muçulmanos, né, e outras religiões também, e esse não necessariamente é a mesma coisa do que esse Egito antigo, o Egito do faraó, da Cleópatra, mas isso compõe a identidade cultural dele de alguma forma, e teve uma polêmica quando, então, esse cara teve que ir lá na comunidade onde estava o Tutankhamon para levá-lo para o museu, porque a galera meio que não queria tirar as coisas do Tutankhamon ali onde ele estava exposto anteriormente, né, para levar para o museu. Isso também dá pano para outra manga, né, porque o que se faz com, né, qual é a função daquele espaço onde estava o Tutankhamon, qual era a função dele ali, o que ele representava ali para aquela comunidade, e depois no museu se tira dessas peças todas, esse defunto de onde ele estava e vai para outro tipo de tumba, né, no fim das contas. Então eu achei muito curioso quando eu estudei esse assunto para apresentar o trabalho, né, era uma apresentação de 20 minutos, como essas peças aí, essas peças não, mas essa cultura toda do Egito Antigo também é usada de uma maneira quase fetichista no próprio Egito, sabe? Sim, é bastante, né? Querendo ou não, eu acho que o Egito Antigo é o grande motivo pelo qual as pessoas visitam o Egito. Então, isso envolve turismo, isso envolve a indústria de lazer, isso envolve a indústria hoteleira, isso envolve a indústria aeronáutica, isso envolve a grande parte, assim, dos trabalhos das pessoas, né? Sem esses grandes tours que ainda se fazem, né? Desde o século XIX até agora, ninguém parou de fazer o Grand Tour do Egito. Sem esse lastro ancorado aí nesse Egito faraônico, as pessoas não iriam ao Egito. Se o Egito hoje escapa um pouco, né, em alguns pontos, a essa visão islamofóbica que se tem muito forte, né, principalmente depois de 2001, em relação ao Oriente Médio, é por causa do Egito faraônico, é por causa do Egito dinástico, é porque de alguma maneira as pessoas conseguem separar esse Egito idílico, né, esse Egito construído por monumentos antigos, do Egito atual, que é, assim, bastante conservador. É lógico que é difícil a gente generalizar uma sociedade inteira, né, mas tem muitos pontos conservadores, mesmo quando a gente compara em relação a outros países do Oriente Médio, né, o Egito hoje não deixa de ser uma ditadura, então a gente tem todos esses aspectos políticos, religiosos. O Egito, ele tem várias religiões, mas a religião muçulmana, né, o Islã, é a maior religião do Egito, e isso não tem a ver necessariamente com o fato do Egito ter pensamentos conservadores. tem outros motivos diversos, né, uma coisa não está ligada à outra, mas, querendo ou não, o mundo é um mundo que ainda esse nosso, entre aspas, ocidente é islamofóbico, e o Egito só consegue ser colocado um pouco para fora desse Oriente Médio, desse Egito do Oriente Islâmico, por causa dessa popularização dos monumentos, da caligrafia, do faraó, dessas figuras míticas e dessas figuras que, como a gente falou, né, acabam emergindo aí da cultura pop o tempo todo. Quando pensa que a múmia saiu de moda, volta outra múmia lá. E então isso está acontecendo há 250 anos. Então o Egito consegue se colocar com um pezinho um pouco para fora por causa desse tipo de produto. E os museus, o turismo, a própria subsistência egípcia de uma maneira precisa disso. Pra mim é um tanto curioso ver isso. Curioso, assim, que eu fiquei imaginando aqui. Na verdade, o que a representação do antigo Egito para o Egito atual, na verdade é um soft power, né? Tratando em conceitos, assim, internacionalistas. É um soft power. Sim, totalmente. Ele utiliza dessa história, dessa cultura, dessa tradição para fazer política internacional. E é engraçado, pra mim, engraçado de uma maneira trágica, porque os colonos, né, os impérios colonialistas, tanto ingleses quanto franceses, se utilizaram deste mesmo elemento como soft power também. Por que tinha uma múmia nacional que pegou fogo? Exato. Porque foi dado de presente pro imperador. E foi dado de presente quem? Pro belgas, pro ingleses, pro franceses, isso no todo. O imperador Dom Pedro II, ele chegou a receber uma múmia de presente do próprio Khedive egípcio. Então, de maneira soft power, né, de maneira de relações internacionais, se dava esses presentes, corpos humanos, né,
né, que estão ali conservados, entre aspas, né. Eu estava aqui refletindo sobre a primeira vez que eu vi uma múmia no museu, né. Na verdade, não foi nem no museu, foi no CCBB, uma exposição que teve do Antigo Egito e que foi bem interessante da gente analisar, foi antes da pandemia que eu fui, né. Que era uma exposição do Antigo Egito composta por peças de um museu italiano que tinha também essas múmias expostas, não só múmias humanas, mas múmias de animais, esses corpos, né? Tinha algumas peças que eram representações, né? Eram umas réplicas e a exposição não apontava direito, assim, apontava, em algumas específicas apontava que era réplica, que não era, mas na maioria das vezes não, né? A gente só via ali. É uma exposição bem interessante a gente analisar. Bom, a gente já entrou muito no assunto, né? Mas assim, só pra gente marcar na nossa gravação, o que é o orientalismo? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O orientalismo, ele é várias coisas, né? O maior teórico, né, que meio que ancorou a base para o que a gente entende como orientalismo hoje é o Edward Said, que é um autor incrível, que eu já até brinco, falo papai Said, né? Porque é lógico que existem muitas críticas ao trabalho do Said hoje, tá? Ele não é unânime, né? Ele não é o único que escreve sobre isso, ele não é o dono da verdade, mas como intelectual na minha produção, eu me amparo ainda muito no Said. Então, a perspectiva que eu trago, ela é bem saidiana mesmo. Então, eu já deixo claro, porque eu sei que há críticas, né? Inclusive, a crítica é ótima para que a gente possa ampliar o conhecimento, né? Mas, querendo ou não, pelo menos na minha visão, ainda não dá para superar essa primeira base, né, que o Edward Said colocou como orientalismo. Orientalismo é uma palavra que hoje a gente entende majormente como um tipo de discurso. Discurso é um conceito que o Edward Said rouba lá do Foucault, né, rouba com créditos, né, do pensamento do Michel Foucault, que o discurso ele não é necessariamente alguém em cima de um púlpito falando, pode ser também, mas não é somente, né, é uma série de posturas, é uma série de ideias que se ampliam através de um status de poder. Quem emana um discurso, emana sempre de um lugar de relativo poder, né? Então, como eu disse, não é uma pessoa num púlpito, mas é um pouco, porque é alguém que tem essa posição para poder criar uma ideia acerca de alguma coisa. Essa é a ideia do Foucault. O Said, ele vai dizer que, a partir do início da colonização do Oriente Médio, né, que hoje a gente chama de Oriente Médio, que justamente começou pela invasão francesa no Egito, em 1798, com o Napoleão Bonaparte, que inclusive agora vai sair o filme do Napoleão Bonaparte também, né? Então tá no hype. Enfim, com essa invasão francesa, se inicia um período ali de colonialismo no Oriente, de uma dominação francesa e logo em seguida britânica, uma invasão ocidental europeia nesse Oriente Médio, né? A iniciar pelo Egito. E a partir dali, a partir do próprio aparato militar, do aparato burocrático, do aparato de guerra, porque a gente não pode esquecer que o colonialismo não é só o discurso, é também a parte material, a parte prática, né? Então, a partir da parte prática, se espraia, né, uma série de ideias sobre o que seria aquele Oriente que está sendo colonizado. E essas ideias, elas de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, vão colocar o Oriente como um lugar que tem um status menor do que o da Europa. Afinal, é ele que está sendo subjugado, é ele que está sendo colonizado, é ele que está sendo dominado, então ele não é o dominador, né? Então, quem fala é o dominador sobre o dominado. Então, a gente tem uma produção de ideias que vão se disseminar tanto pelos acadêmicos, quanto pelas instituições da própria colonização, quanto pela literatura, quanto pelas artes, quanto pela própria exposição de múmias, né, que a gente estava falando, de ideias sobre o Oriente. E que ideias são essas? De que esse é um lugar atrasado, de que esse é um lugar bárbaro, no sentido de selvagem, né? De que esse é um lugar que não tem lei, de que as pessoas estão à deriva, de que é um lugar pouco habitado. A ideia de que é um lugar desértico, ela tem um pouco a ver com a geografia, mas ela não tem só a ver com a geografia, é uma geografia imaginada desse lugar, né? Como se ele fosse um grande desertão onde ninguém mora, não tem casa, não tem gente, não tem fonte de água, não tem nada, não tem vida. Então, se ele tá lá à deriva, eu posso entrar e é meu, né? Quem vai batalhar por aquilo se ele é desértico, né? Então, que não tem condições de vida, que é inóspito em todos os sentidos, de que o grande momento desse Oriente foi justamente esse Egito faraônico, depois disso não aconteceu mais nada de bom, foi só ladeira abaixo, e que é um lugar desorganizado, e que as pessoas são extremistas, e não sabem seguir leis, não fazem política. Tudo isso são ideias que às vezes são transmitidas
produzidas não só com falas rudes e gente em cima de púlpito, mas também com pinturas bonitinhas, super realistas, cheias de detalhes, né? Cheia de coisas lindas ali pra gente ver. É feito em cima do próprio corpo das pessoas. Então, se a gente vê essas mulheres super cobertas nas ruas, é porque essas mulheres não são nada para a própria sociedade. Ao mesmo tempo, né, como a gente tem o caso da dança, se elas andam tão peladas assim, é porque também não tem nenhuma moral. Então, tem uma regulação do que se diz e do que se pensa sobre esses lugares que vai ser completamente influenciada por esse aparato burocrático, militar, colonial, né? Que é a intenção de dominar esse lugar. O que é paradoxal, porque se a gente pensa, tá, mas se esse lugar não vale nada, por que essa galera foi lá invadir e tomar conta? Porque se eles transmitem, né, que é um lugar que não tem valor, não tem ninguém, não tem nada que seja avançado, por que a Europa iria querer tomar conta, né? Então, é um paradoxo o orientalismo. E, às vezes, ele se dissemina de formas simples, né? Quando a gente, por exemplo, hoje em dia, né, que a gente tá vendo 24 horas por dia cenas ali de guerra no Oriente, né, na Palestina com Israel, que a gente tem notícias chegando, muitas vezes essas notícias vão ter um cunho orientalista, ou seja, de alguma maneira elas transmitem esses estereótipos que, de novo, né, existem aí há 200, 300 anos, praticamente da mesma forma, ou ainda assim, se atualizando, mas mantendo o mesmo viés. Então, a gente consegue encontrar, né, quando a gente fala em terrorismo, é difícil você pensar em um lugar de onde vem essa palavra que não seja o Oriente Médio hoje. E de quem é a culpa? Das notícias que a gente consome no Brasil, né? Das notícias que a gente produz no Ocidente. Então, essa palavra terrorismo, por exemplo, é um exemplo aí de chavão orientalista. Mas é só um chavão? Não, ele tem um efeito prático, né? Então, quando você encontra uma pessoa muçulmana na rua, você automaticamente pensa que ela é terrorista ou que ela veio do lado de lá, do Oriente Médio, sendo que às vezes ela é simplesmente brasileira e tem a fé dela, igual você, e ponto, né? Então, tem efeitos práticos do dia a dia. Essa forma de discurso, ela não é só uma fala, uma reprodução, né? Ela se perpetua no modo de agir em relação ao Oriente. Eu queria ouvir você falando mais sobre, agora fugindo da nossa pauta, falando sobre a parte da dança, né? Eu acabei cortando a pergunta, que a gente entrou tanto no tema na primeira pergunta, mas assim, só pro ouvinte saber, a pergunta que era o que é orientalismo e como esse pensamento tem raízes profundas na nossa sociedade. E a Nina tratou disso, né? Tanto da questão do terrorismo. Mas eu acho interessante também a gente saber o quanto que essa cultura, tanto árabe, tá enraizada na nossa cultura. Eu vou aproveitar e vou perguntar, já tem 2 pessoas que fazem dança do ventre aqui, né? Já estamos em maioria. Sim, a maioria desse podcast, né, faz dança do ventre, estuda dança do ventre. É verdade, uma coisa que eu ouvi uma vez, de que o samba tem, o sambar, né, o ato de dançar o samba, de se sambar, tem origem na dança do ventre, porque parece que é a dança do ventre, só que você tima com os pés. Faz sentido isso? Eu já ouvi falar sobre isso. Olha, essa é uma que eu nunca tinha ouvido nesses meus anos de trajetória. Não sei se Marina já escutou, mas essa eu não sabia. Não. Mas assim... não. Porque tem gente que faz a comparação com a dança hula. Essa é a mais comum. Essa eu já ouvi bastante também. A gente não pode esquecer que danças, de modo geral, elas usam as mesmas partes do corpo, a gente só tem aquelas, né? Então, especialmente quando a gente está pensando numa geografia, entre aspas, dessas danças, talvez tenha alguma relação por serem danças que têm uma origem africana, de alguma maneira, né? Lembrando que o Egito é na África, gente. Spoiler, né? O Egito tá lá, lindo, lá no norte da África, né? O Marrocos tá lá no norte da África, a Argélia tá no norte da África, que são as culturas que influenciam mais a dança do ventre, pelo menos da forma que a gente conhece hoje. Como eu disse, não se sustenta muito dizer que ela vem do Egito antigo, né? Então, pensando nessa linha do tempo aí um pouco mais plausível, essas são as culturas que mais influenciam, são todos países africanos, né? Então, na África a gente tem um uso muito forte de instrumentos de percussão, querendo ou não, são diferentes, são tocados de forma diferentes, a própria noção de ritmo é diferente em cada um desses lugares, inclusive aqui no Brasil, né? Mas
ainda de alguma maneira elas têm algo em comum, sim. Não sei se tem a ver a origem, assim, mas que talvez dê para traçar paralelos aí com questão geográfica, com questão dos instrumentos que se usam, pelo menos dos sons básicos, digamos assim, né, que se usam nessas danças, sim. Eu acho que Tá muito aí, próxima das aí ia, danças africanas, porque ela é uma, né? acho que ia precisar de uma pesquisa mais aprofundada. Eu já li algumas coisas, até ouvi músicos falando sobre, mas na perspectiva da história do instrumento, sabe? Então, o violão que veio para cá com tanto o violão português quanto o violão espanhol, eles têm uma referência dos mouros, vamos dizer assim. Os mouros têm uma referência lá de tantas outras referências culturais ali do universo árabe, que é diverso e vasto em si também. Principalmente a Espanha, né? A Espanha foi um califado, uma parte, né, da Espanha foi um califado por muitos anos. Né? Sim, sim. E o que me fez pensar aqui aí eu posso estar até criando uma fake news, mas eu acho que a gente vale a pena dar uma pesquisada, não sei se existe esse estudo. Existe o ritmo, uma variação assim, né, do que chamam de rumba egípcia, e existe a variação de uma rumba latina também, não é? Então eu não sei se vem do mesmo lugar. Ela é variante da latina. Aí, ó, já é o contrário. Já é um ritmo recente, digamos assim, né, no repertório. Ela já é um ritmo pós esses vários intercâmbios culturais, assim, né? Ela não é um ritmo autóctone egípcio, se é que... Sim, sim. Né, a gente consegue falar isso de poucos ritmos. E também, Gu, é interessante pensar que o que a gente conhece como dança do ventre hoje é também uma criação mais... Você fala aí, Nina, sei lá, década de 30, 40? Enfim, com o boom do cinema egípcio e por aí vai. Isso é o que a gente conhece, o que as pessoas mais veem, o que a gente mais conhece também uma dança que passou por uma maquiagem, assim, né? Porque se a gente for pensar na história da dança, se você vai buscar as raízes, como a Nina criticou aqui, né? Deu uma cutucada. Que raiz que é essa que você está buscando? Porque alguns povos ali dessa região eram nômades, então havia um intercâmbio cultural interessante. Tem as questões regionais do norte, do sul, de cada lugar, quem está mais para dentro, está mais para a costa. Então, enfim, a gente aprende ritmos variados, até uma outra em relação à música que a gente conhece atualmente, aqui, né, que a gente está acostumado a estudar, a entender a toada das músicas é diferente. A música árabe também tem uma outra escala, tem toda uma outra lógica. Tem outra lógica, né? Então, enfim, tem muitas camadas aí para serem estudadas. Eu prefiro não fazer comparações, na verdade. Eu acho que as comparações, às vezes, elas ajudam quem tá fora a entender o mundinho lá de quem tá dentro, sabe? Então, eu não sou contra, porque eu acho que muitas vezes, pra quem já tá com um pé pra dentro, né, dessa cultura oriental, pra cultura árabe, ou pra cultura de dança do ventre, que não necessariamente tá, né, a comunidade de dança do ventre não necessariamente tá ligada à cultura árabe, dos árabes, né, de quem é árabe no Brasil, ou de quem é descendente direto de árabe no Brasil. Uma parte está, mas uma parte não está. E não necessariamente quem é da cultura árabe originário também está ligado ao mundo da dança do ventre. Então, eu acho que algumas comparações, às vezes, elas são até didáticas, assim, para ajudar todo mundo a chegar no meio termo ali, num mínimo múltiplo comum, para poder se entender. Mas eu acho interessante até essa comparação em si, porque, diferente de outras que eu já ouvi na vida, essa, para mim, até faz um pouco mais sentido, porque tem essa questão de alguma maneira, dessa matriz africana, né? Que é uma coisa que muitas vezes é retirada dessa dança do ventre midiática ou do mundo do entretenimento, belly dancer, que a gente tem não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? A dança do ventre é muito embranquecida. Então, essa raiz africana, esse amplo contato com a África, já que o Egito está na África, ele é necessário da gente rever mesmo, né? E frisar. Só um adendo. Acho que vale a pena comentar que existe o movimento Belly Black, que são as moças negras da dança do ventre, né? Então, elas... Enfim, existe um movimento e existem... acho que eu tô vendo cada vez mais bailarinas negras conseguindo visibilidade, que é um mercado que
precisa de visibilidade, né? As profissionais precisam se expor, se jogar, e enfim. E é isso, só queria comentar isso. Apesar de ser muito embranquecida, acho que vale a pena comentar que existe o movimento aí das bailarinas negras também. A dança do ventre, não só a dança do ventre, danças de modo geral, eu acho que ainda é um pouco um luxo na vida do brasileiro normal, né? Assim, do brasileiro médio. Ter pagar uma aula de dança e tal, então a gente sabe que isso tem um recorte social, racial. Nossa, total. E a dança para estar nos eventos, para ter o figurino, para ter acesso a treinos. Mais cara do que outras até. Então, exatamente. Às vezes existe o interesse, mas precisa achar alguém que tenha projeto social. Às vezes os projetos sociais acontecem em horários que a vida de quem trabalha o tempo todo não dá conta. Enfim, todo mundo tem seus limites, né? Mas a dança do ventre é um hobby caro, cara. É um hobby assim que se sente no bolso ela acontecer, sabe? Bom, a gente falou sobre comparações, que a gente não gosta de comparações, mas de certo modo, às vezes as comparações podem ser educativas, né? Para elucidar algumas coisas. E voltando para nossa pauta aqui, você acha que dá para trabalhar de forma educativa essas memórias traumáticas, o orientalismo, as memórias traumáticas de guerra? Você que já foi de museu, você acha que a gente consegue trabalhar isso de forma educativa? Então, eu acho que tem que ser. Assim, eu acho que tem que ser, cara. A gente precisa conseguir falar das coisas, a gente precisa encontrar meios de fazer com que as pessoas se conscientizem mais sobre a diversidade cultural, sobre a necessidade de respeito a essas diversidades, até pra gente não, nessa cultura capitalista, pós-moderna, global, tal, a gente às vezes busca homogeneizar muito as coisas, né, e talvez isso não seja necessário, né, então o colonialismo, o imperialismo, ele quer a gente homogêneo, né, ele quer a gente, todo mundo formatado, quadradinho e tal, então eu acho que a gente precisa encontrar formas de tornar esse debate acessível e de fazer conversas que sejam educativas. É lógico que eu brigo no Instagram quando eu vejo comentários horríveis. Sim, porque eu sou um ser humano, né? Como todos. Não, é porque você é ariana. Tem isso. Mas, assim, nós somos humanos, né? A gente entra em conflitos, né? Mas é necessário que a gente busque também o raciocínio, é necessário que a gente busque formas de sensibilizar as pessoas para que elas se abram a tratar de algo assim, né? A gente muito porcamente, tava tentando achar uma palavra mais bonita, mas não consegui. A gente muito porcamente entende essa cultura oriental, ou essas culturas orientais, porque o Oriente também não é um negócio só, essas culturas orientais como muito distantes da gente, sendo que o Brasil é um dos países onde mais tem imigração árabe, é um país que a gente tem muitos muçulmanos, é um país onde a língua árabe, ela chegou com os escravizados, ela já estava aqui no século XVII, XVIII, cara. Então, ela chegou antes do seu tio polonês, assim. Nada contra o seu tio polonês, não é isso. Mas é uma cultura que tá aqui há muito tempo, convivendo com a nossa, trazendo contribuições para a nossa cultura. Tem 1 zilhão de palavras do português que são importadas da língua árabe. Tem um zilhão de receitas que a gente vai lá comer no famoso shawarma ali do lado, né? Em todo lugar tem um shawarma em São Paulo, né? Essa receita, ela não nasceu aqui no Brasil, né? No Brasil é lindo, mas infelizmente a gente não inventou o falafel. E então a gente está em contato com essa cultura o tempo todo, com essas culturas o tempo todo. Então a gente precisa encontrar formas educativas de falar sobre isso. E infelizmente o Oriente parece que só aparece no Brasil, na mídia, né? No senso comum ali, a gente banaliza essa presença lá no shawarma ali perto da sua casa, no parente que ouve música árabe, na amiga que faz dança do ventre, no Habib's que você come no seu fim de semana. A gente ignora essas presenças e a gente acha que a gente só tá em contato com o Oriente quando aparece lá a foto do Osama Bin Laden no jornal, ou quando falam lá da Al-Qaeda, a gente fala, tem Oriente, né, cara? Nossa, caramba. Então, assim, tem outras
outros recursos que não seja a violência, não seja as imagens de trauma, não seja as imagens de violência, que a gente pode buscar na hora de ter conversas educativas sobre o Oriente ou sobre os Orientes, né? É um pouco o que eu busco para iniciar um contato com as pessoas sobre isso. É lógico que hoje eu estou inserida em meios onde muitas vezes já vão me pegar no debate um pouco mais para frente que isso, mas eu também tenho a minha família, eu tenho os meus amigos que não tem nada a ver com isso, né? Eu tenho alunos de 6º ano. Eu não posso chegar lá e falar, Edward Said diz que o discurso não é assim. O que eu vou falar? É pirâmide, é Habib's, é dança do ventre. Então, eu acho que até o meio da arte, ele possibilita muito a gente tratar disso a partir de imagens que, às vezes, são produzidas até nesse contexto colonial, mas que podem ser lidas de outra forma. Eu tenho 2 perguntas. Você quer que eu faça as 2 ao mesmo tempo? Ou uma depois da outra? Você que sabe, gata. Tá. Então eu vou uma primeira, assim. Eu fiquei aqui pensando, aqui no Brasil a gente tem uma expressividade, né, da diversidade da comunidade árabe e vindo em diversos momentos, né, tanto enfim, desde o século XVII, que a Nina falou, é isso? Até nas ondas de imigração mais recente, com, enfim, a guerra da Síria, né, que há alguns anos também mobilizou muito. Oi. Desculpa, posso te interromper rapidinho, só pra fazer um comentário em cima disso antes de perder esse fio? Claro. Na verdade, essa influência árabe, essa influência vai estar antes mesmo, vai estar no momento da colonização. A gente tem que lembrar que a chegada portuguesa no Brasil é uma continuidade da dita cruzada, do espírito cruzadístico, né? O Brasil vai virar o mesmo reino que o Brasil não, Portugal e Espanha vão se tornar o mesmo reino, porque um reizinho lá, Portugal, vai querer atravessar o canal e tentar guerrilhar contra árabes lá em Marrocos e vai morrer na batalha de Alcácer-Quibir. E não só isso, como a gente... Que foi o episódio que a Copa do Mundo vingou. Sim, justamente. Marrocos e Portugal aí, ó. A Batalha dos Três Reis, depois que pesquisem lá, vai dar origem ao sebastianismo. E Portugal, que vinha dessa dita processo de reconquista, né? Como é que você reconquista algo que você já não estava mais, que você não estava lá, né? Tem essa... Mas a cultura portuguesa, a arte, a língua portuguesa descende dessa cultura árabe, tanto nos arcos, tanto na cultura, nos azulejos, na língua, aquele sempre exemplo do alface. Ela já tá quando chega na colonização aqui. O açúcar. O açúcar já vem, né? Ai, gente, tem um restaurante aqui na Santa Cecília, acho que chama O Português. Enfim, ele é bem hypadinho, assim, e tem um afresco explicando tudo isso. Vamos! Como que é? É escrito, é um afresco escrito mesmo. Não sei, aliás, agora eu tô na dúvida se é um afresco ou se é azulejo. Mas tá escrito naquele português que a gente não usa mais, assim, que é, sei lá, não sei nem se arcaico é o nome disso. Qual que é o nome? Mas eu lembrei, eu acho que é O Português, fica ali no miolinho da Santa Cecília. Ai, que tudo que é. E aí tem um restaurante de família mesmo, né? E aí é uma toca, assim, é bem chafurdado lá, não sei nem se é uma casa aquilo. É um estabelecimento comercial já antigo, né? E aí tem, a parte de baixo tem uma história muito parecida com isso que vocês estão falando, ou tem o mesmo pano de fundo lá nesse restaurante. É verdade, me veio essa memória, eu tinha bloqueado ela. Vocês desbloquearam essa memória. Mas vale a pena dar uma coisada lá. E fala acho que era um conflito e tinha algumas torres numa região litorânea. Enfim, não vou lembrar. Tem que ir lá mesmo. Só queria jogar isso aqui, né? Falar que aqui a presença árabe já tá no momento da colonização do Brasil. Sim. Isso, e aí a minha pergunta é nesse sentido, Gu e Nina. A gente aqui no Museando fala muito sobre memória, sobre museu, a gente discute sobre diversos tipos de manifestação cultural, de diversos tipos de preservação de memória, questionamento e tudo mais. E, até onde eu sei, a gente não tem nenhum memorial, nenhum centro de memória, museu, que dialogue sobre a comunidade árabe aqui. E aí, a minha pergunta vai mais no sentido de por que, né, enfim, nós ainda não temos um espaço desse, ou se temos, onde é que ele está? Sei que temos na nossa arquitetura, principalmente nos casarões antigos, né, do estilo mourisco, né, que é um resquício desse, né, de algum estereótipo também. O mouro é uma construção em si, né?
Exato. Mas em termos arquitetônicos é uma referência, né, a essa coisa toda aí. E se um dia, se algum momento a gente vai se entender, então, assim como a gente se entende hoje como a localidade que tem mais pessoas negras fora da África, e por isso refletimos sobre essa herança afro-brasileira, será se um dia a gente vai chegar num momento de reflexão dessa herança que temos da comunidade árabe, sabe? Porque também entendo que não dá para se comparar a história dessas comunidades vindas para cá, né? Não quero nem... Eu falei ali que não gostava de comparação e tô aqui caindo na minha própria armadilha. Mas, de alguma forma, também estou tentando deixar meu pensamento mais didático para entender a minha pergunta, porque ela me veio agora. Será se algum dia a gente vai chegar num momento de se entender, então, enquanto entender as nossas heranças árabes também, né? Primeiro, sobre os pontos de referência, assim, né? Os pontos de referência, eu digo, pontos de cultura, pontos de memória e tal, né? Eu acho que isso é uma questão em si, assim. Hoje, a gente tem alguns lugares que eu vou dizer bem a verdade para vocês, eu conheço mais em São Paulo, né? Até por morar em São Paulo, todos os meus estudos foram em São Paulo, e muito da comunidade com quem eu dialogo a nível acadêmico é de São Paulo também. Então, a gente tem alguns pontos na cidade de São Paulo que eu acho que de alguma maneira fazem essa referência. Um exemplo é a Bibliasca. A gente tem, eu conheci em Brasília também, o Centro de Cultura Árabe de Brasília, que também faz um trabalho muito bacana em várias frentes em relação à manutenção dessa memória e aulas e discussões, tal, uma programação muito vasta. E eu acho que a gente tem poucos lugares patrimonializados, assim, mas que existem pontos onde as comunidades árabes estão, onde elas se juntam, onde elas frequentam, onde essas discussões tendem a acontecer. Isso existe, né? Isso super existe. Acho que até nos últimos tempos a gente tem visto bastante no Al-Jania, né? Até pela relevância da questão palestina, o Al-Jania, que é um bar localizado ali no Bexiga, né? Que é um lugar que existe há muitos anos, assim. Muita gente tem descoberto o trabalho deles agora por causa da relevância que tomou a questão da guerra, mas eles estão há anos fazendo um trabalho incrível de não só da comida, que é maravilhosa, eu adoro, mas de manutenção ali da cultura e de ser um ambiente para que as pessoas dessas origens se encontrem também, né? E as pessoas interessadas e que gostam e tal. Então, acho que tem poucos lugares patrimonializados, de fato, né? A 25 de março agora ganhou um baita de um prédião que é um centro comercial, né? Que é o centro a Câmara Árabe Brasileira, que tá lá na 25 de março, com um prédio incrível de homenagem à presença árabe exatamente na região do centro da cidade, né? A 25 de março ela é o que é hoje por muita presença árabe também, então acabou se tornando um pouco um ponto de referência, mas de fato, assim, como centro cultural patrimonializado, ou mais museológico mesmo, né, no sentido de exposição de objeto e tal, acho que a gente ainda não tem. Se tem, eu desconheço e perdoo a ignorância aí, galera. Então, acho que isso é uma resposta. A outra resposta é essa presença, entre aspas, mourisca, né, como o Gustavo falou, ela tem muito um lastro que está muito mais, eu acho que até na questão portuguesa e espanhola, da própria colonização, do que numa referência direta aos estilos árabes, né, ou ao estilo islâmico, que é essa arquitetura islâmica, né, de onde o mourisco bebe, mas já é a versão mourisca é a versão portuguesa e espanhola, né, já é essa leitura, ela não é direta a referência, assim. Então, isso a gente vê bastante. A gente tem alguns prédios em estilo otomano também, né, no Brasil, mas são pouquinhos exemplos. Um que é mais famosão, assim, é aquele castelinho da Fiocruz, que fica lá no Rio de Janeiro, que aquele é um exemplo de arquitetura bem otomana mesmo, assim, bem, já foge até do mourisco, né, ele já foi na funda ali. Então, é um exemplo. Mas o nome dele é Castelo Mourisco. Então, mas ele já tem uma referência mais otomana. Uma curiosidade jogada agora é que um dos pavilhões, né, da época do Dom Pedro II ainda, né, que o Brasil fez na Feira Universal, se eu não me engano, a de Chicago, foi em estilo otomano, só jogando aí.
E então acho que tem muitas dessas influências, mas muitas delas vêm já com um pouco dessa carga mesmo portuguesa, espanhola, que recebe uma influência muito forte, principalmente da região do Marrocos, né? E lógico, né? Até pelos anos de conquista dos califados na Espanha, mas um outro ponto também sobre isso um pouco é que o Gilberto Freire, quando ele fala da colonização brasileira, ele cita muito essa mistura, né, em termos freirianos, assim, entre essa mistura fértil, essa mistura, como ele fala, agora esqueci, fortuita, assim, entre esses elementos árabes e os elementos portugueses na chegada do Brasil, e que isso se aclimata bem ao brasileiro, né, ao nativo, a essa mistura. Então, acho que quanto mais a gente cava na história do Brasil, mais a gente encontra esses elementos orientais, árabes, dentro da nossa história. E talvez esse achatamento, né, que o orientalismo traz sobre essa questão, sobre essas culturas, faz com que a gente não olhe isso talvez com mais profundidade ou com o mesmo peso de outras influências que a gente tem no Brasil, de outras contribuições que a gente tem no Brasil, de outras imigrações, de outros lugares, sejam elas memórias felizes ou não de imigração, né? Mas assim, eu acho que a gente vê, né, muitas pessoas muito influentes de mídia, de política, que têm origem árabe, até nos nomes, né? Dilma Rousseff, por exemplo, foi nossa presidente e origem árabe, Fernando Haddad, Paulo Maluf. Então, de um lado ou do outro, a gente encontra essa presença, né? Acho que a gente naturaliza bastante, né? Essa questão de um modo que ela acaba não se tornando tão organizada quanto o movimento negro, que até pela questão da marginalização precisa se organizar para poder se manter existindo, né? E, assim, com muitas reticências nisso, mas a gente também tem um lado da imigração árabe que não é uma imigração com condições tão desfavoráveis. Sim, quando eu estava tentando não construir uma comparação, era meio que nesse sentido, né? E aí, depois que você terminar de responder, já que esse ponto toca na segunda parte da pergunta, sobre a apropriação cultural. Essa questão da imigração, eu tenho até certa ressalva em falar sobre isso, porque quando a gente fala desses árabes que vêm com uma situação, uma condição social melhor do que a dos escravizados negros, mas nem por isso fácil, a gente também precisa lembrar que isso tem a ver com um dado momento ali do século XX. Quando a gente está falando da imigração árabe atual, ela é a imigração árabe por situação de refúgio, né, devido a essas imensas guerras que o Ocidente tem financiado, inclusive, para acontecer lá, né? O que é a guerra do Iraque? Ela é a guerra no Iraque, ela acontece no Iraque, mas quem está em guerra lá é os Estados Unidos. Os iraquianos quase não conseguem revidar, né? A gente tem mais de 1 milhão de mortos na guerra do Iraque, o que é 1 milhão de pessoas, né? Então, a imigração árabe oriental, ela tem momentos, e é preciso a gente lembrar que o orientalismo também faz com que a gente tenha um pouco essa ideia do árabe rico, né? Do árabe cheio de dinheiro, sheik árabe e tal, e tem mesmo, existe lá o sheik árabe lotado de dinheiro, né? A galera, uma parte ali dos Emirados Árabes, por exemplo, é muito reconhecida por conta disso, mas isso não é o todo também. A gente tem uma enorme imigração de origem oriental, de origem árabe, para os países do Ocidente, por situação de refúgio, porque os países do Ocidente vão lá destruir o território deles. Bom, Nina, foi até bom você entrar nesse assunto, porque vem a pergunta capciosa, a pergunta que todos estão esperando, pergunta polêmica. Vou tentar fazer ela aqui de uma maneira que pode ser um pouco dura, mas é bom pra gente refletir, né? O que tá acontecendo nos últimos dias, nós estamos observando, a gente tá observando a guerra Israel-Hamas, que na verdade é uma guerra contra o povo palestino, o genocídio palestino acontecendo, né? Que é uma guerra continuada, não é de agora, já vem de um bom tempo. Já que somos historiadores, usar uma frase do Marx aqui para elucidar ela, talvez de uma maneira forte, mas aí você me diz se for descabível. Você acha que, assim como Marx disse que a história acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, em 1945, Segunda Guerra Mundial, para o povo judeu aconteceu como tragédia, e o que a gente está vivendo agora é a parte da farsa? Eu acho que é uma comparação que está sendo muito feita.
Eu não sei se ela é justa, porque eu acho que, ainda que elas estejam de alguma maneira ligadas, porque o Estado de Israel, ele é criado a partir das consequências, né, por causa dessa grande tragédia que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, durante os regimes nazifascistas. O Estado de Israel, a ONU é criada por causa disso, o Estado de Israel é criado por causa disso, né? É lógico que, por causa disso, em termos práticos, porque o povo judeu pede um território muito antes da Segunda Guerra Mundial, né? A história dos judeus não começa na Segunda Guerra Mundial, assim como a história dos palestinos não começa dia 7 de outubro de 2023. Então, uma coisa está um pouco ligada na outra, mas nesse caso em específico, eu não acho que a frase do Marx ela se encaixa tanto, apesar de eu usar ela com muita frequência para outras coisas, porque a gente não tá vendo eu acho difícil comparar genocídios, assim, eu acho até injusto, né, parece que um só vira um genocídio se a gente fala do outro, e não é, né, o genocídio, por exemplo, dos armênios, que é anterior à Segunda Guerra Mundial, né, ele tá, assim, os armênios lutam pelo reconhecimento desse genocídio também há muitos anos, né, mais de 100 anos, e muitas vezes eles precisam se justificar com a Segunda Guerra Mundial para daí alguém dizer o que eles são, e especialmente em questões étnicas, em questões que são de povos que existem há tanto tempo, como é o caso dos judeus, dos armênios e dos palestinos, né, são povos aí que são antiquíssimos, né, eu acho que quando a gente precisa de um para justificar o outro, a gente acaba deixando pontos cegos, assim. Então, nesse caso, eu acho que não tanto. Agora, outra frase chavão que eu uso nesse caso é que, às vezes, o oprimido se torna o opressor por não ter uma educação libertadora, né? A base do Estado de Israel, e aqui eu quero deixar muito claro que a crítica é à política de Estado e não ao povo judeu, ou ao israelense em si, porque também, né, de novo, não dá para você chamar um povo inteiro de uma coisa só, então seria descabido fazer isso em relação aos judeus também, né? Mas enfim, dito tudo isso, todas as ressalvas feitas, essa questão do genocídio palestino, ela não ocorre, né, a partir do 7 de outubro, uma política de Estado, né, é uma coisa oficial, está ocorrendo desde o primeiro dia em que o Estado de Israel foi criado. Por quê? Porque o ser humano é um ser conflituoso, né? Existia uma demarcação para a criação do Estado de Israel que, quando foi criada, não foi de aceitação dos palestinos, e que quando foi criada, mesmo não sendo de aceitação dos palestinos, foi criada, e muitos desses judeus não se contentaram com o espaço onde eles estariam. E o ser humano é um ser conflituoso, né? Agora, a grande questão é que a gente tem um Estado, um país reconhecido, um país com armamento pesadíssimo, um treinamento militar muito intenso, desde o primeiro momento, desde a criação do Estado. Essa é uma das prerrogativas, né, da criação do Estado de Israel, até pela questão da autodefesa em relação a outros povos que os perseguiram, né, e aí a gente tá, de novo, aí sim, falando do contexto pós-Segunda Guerra, mas a gente tá falando de um lado que tem tudo isso aí, e do outro tem uma população de praticamente 50% feita de crianças, que não é reconhecida politicamente, nunca teve estrutura para se organizar, para ter um treinamento militar daquela maneira, até porque está sendo constante alvo, né, de questões internacionais e da própria força colonial de Israel, que não deixa de ser uma força colonial, né, a gente falou tanto do orientalismo como uma questão colonial, e o que se faz no território palestino também é colonização, né, é alguém que já se inseriu lá dentro e que quer expandir seu domínio por cima de pessoas que já estavam lá. Isso é colonização, né? A gente, como brasileiro, eu acho até um ponto cego aí da nossa formação a gente não perceber características coloniais, já que a gente é um país colonizado com consequências imensas da colonização. Consequências que a gente também não soube ainda administrar, questões que a gente ainda também não soube resolver. Então, que dirá de uma colonização que começou em 48, né? Se a gente, com nossos 523 anos, não resolveu, quando a gente olha essa situação, ela é muito mais próxima do que a gente vive do que parece, né? A pessoa marginalizada da Palestina, de alguma maneira, ela reflete
reflete também as pessoas que são marginalizadas no nosso país. Então, eu fico muito atônita de ver como o orientalismo, a islamofobia cega cenas de sofrimento tão intensas, assim, desde que, é lógico, né, como eu disse, não começou dia 7 de outubro, mas desde do dia 7 de outubro, a gente tem visto muito mais essas cenas no nosso dia a dia. Pelo menos eu abro meu Instagram, é lógico que eu tô dentro de uma bolha, mas assim, eu abro meu Instagram e só tem isso e gato. E eu dou graças a Deus que tem um gato, porque eu me sinto extremamente impotente de ver essas cenas e não conseguir fazer tanta coisa pra mudar aquilo ali, pra salvar alguém, pra salvar algo, né? E eu acho que a gente ter espaço pra falar desse assunto é a nossa pequenina, muito pequenina, assim, forma de tentar ajudar um conflito como esse, que tá sendo tão horrível, que tá dizimando pessoas indiscriminadamente, de maneira brutal, com uma força bélica extremamente intensa, né? É a nossa pequena forma de pelo menos criar uma pulga atrás da orelha, uma pequena conscientização, para que isso de alguma maneira, eu acho que se a gente perde a esperança de que coisas como essa também tenham, sabe, aquela pedrinha que você joga e vai fazendo, né, círculos maiores no rio, assim, se a gente perde a esperança de que trabalhos como os nossos, né, em educação, em patrimônio, em preservação de culturas, em discussões sobre culturas, em até possibilitar que essas vozes palestinas que talvez não sejam ouvidas por quem está ouvindo o podcast hoje, por N fatores, mas que de repente já ouve o podcast e vai ouvir a gente falando disso, talvez crie aquele alertinha na cabeça dessa pessoa. Essa é a pequena contribuição que a gente tem como fazer agora, hoje, né? Então, eu espero que isso tenha um efeito prolongado, um efeito que a gente perca de vista e que, de alguma maneira, crie uma reparação material, se é que existe uma, né? Porque as vidas que se perdem, elas não vão voltar, mas no sentido de evitar que se percam mais, né? Em relação a essa cultura, a esse povo, assim, eu sou extremamente apaixonada por essa cultura, desde que eu botei o meu primeiro pezinho na minha salinha de dança do ventre e dali eu quis cada vez mais entender e admiro tanto essas várias culturas árabes, a Palestina inclusa, né? Eu não consigo ficar de fora desse conflito, assim, é uma coisa que me afeta muito e que eu acho que, infelizmente, são poucas as coisas que a gente consegue fazer para resolver, se é que vai resolver, mas criar o alerta é a minha missão de hoje. Criar esse alerta é a minha missão do meu dia a dia. O orientalismo, ele não é só meia dúzia de palavras num livro. O orientalismo, ele é a ideia de que um povo oriental árabe pode ser destruído por um povo branco, que é o que a gente tá vendo acontecer. Então, eu fico até meio emocionada falando assim, acho que eu já tô falando meio cagado. Mas esse conflito, ele não começou ali, né? E precisa de muita força para que ele pare, porque um dos lados já tem muita força. E esse lado só vai parar se ele tiver alguém maior que ele, um peixe maior mexendo. A gente sabe, né, que a política não se faz só de boas ações e palavrinhas bonitas e bandeirinhas levantadas. Então, como pressionar de fato para que haja uma resolução? O Brasil, eu acho que tem se mostrado de uma maneira política, de uma maneira internacionalista, até que bastante forte nesse cenário. É lógico que eu acho que poderia ser mais. Porém, eu acho que a gente tem sabido contornar, tem conseguido trazer nossas famílias de volta, né? O que é um baita de um exemplo aí de como política internacional deve ser tratada, né? Com cuidado a cada vida humana. E com certeza não é isso que o Estado de Israel tá fazendo. Aquilo é um massacre, aquilo ali é uma carnificina, o que tá acontecendo. E eu acho que a gente nem consegue ver a proporção disso. Esses dias eu li, isso já deve ter uns belos 20 dias, de que haviam apenas 2 ruas na faixa de Gaza que ainda eram transitáveis, que ainda eram mais ou menos o mesmo percurso da rua que existia antes do 7 de outubro. Provavelmente essas 2 ruas que eu li já não estão mais dessa maneira. Então, quer dizer, imagina o nosso país inteiro destruído, né? Todas as pessoas que a gente conhece desabrigadas. A gente tem famílias que perdem 60 membros de uma vez. Gente, o que são 60 pessoas? Imagina 60 pessoas na sala da sua casa. Nem cabe. É muita gente. E esses números,
essas cenas de violência constante se tornam quase banais, né? Quando a gente vê isso no TikTok rolando ali, é só girar o dedo que sai da frente. Mas para quem tá lá não é, né? Então eu acho muito forte, assim, eu acho que a gente precisa criar ambientes acolhedores para as pessoas que a gente conhece que de alguma maneira estão afetadas também por essa carnificina, por esse genocídio, né? A gente tem uma imigração árabe, como eu disse, imensa no Brasil, a gente tem muitos refugiados no Brasil e talvez a maneira que a gente tem de cuidar de uma situação é cuidar dessas pessoas, é ver como elas estão, é ver o que elas têm a dizer, é ter um cuidado também com quem está diretamente ligado, sofrendo a consequência daquilo, né? De alguma maneira, a história judaica, ela, não vou dizer que teve justiça, mas hoje é impossível uma pessoa olhar para o que aconteceu com o povo judeu e achar aquilo normal, ou pelo menos uma pessoa com sanidade, né? Tipo, uma pessoa assim, com uma mínima régua moral ali. E eu espero que não demore tantos anos para que a gente olhe para a questão palestina e entenda da mesma maneira e busque retratações como o próprio Estado de Israel não deixa de ser uma retratação, né? Eu espero que seja amanhã, de preferência, né? Porque é intolerável o que a gente tá vendo. Eu só queria registrar aqui, enquanto a gente tá gravando, que nesse dia 23 do 11, foi negociada uma trégua de 4 dias, tá? Só atualizando um pouco sobre a guerra. E eu também queria lembrar que no Afeganistão, né, quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão, deixaram aquela bagunça total lá no Afeganistão, que tiveram vários refugiados, e ainda há muitos refugiados dessa saída dos Estados Unidos esperando para dar entrada no Brasil aqui no aeroporto de Guarulhos. Então aqui no aeroporto de Guarulhos tem cerca de 100 afegãos esperando para dar entrada no Brasil desde quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão e teve aquela zoada toda, né? Hoje mesmo, né, saiu uma reportagem, acho que foi na UOL, de um dos repatriados, né, dizendo que desde que ele voltou, ele também se sente preso e cercado aqui no Brasil, porque as pessoas extremistas estão extremamente violentas, né, com ele. E, gente... Eu acabei de ver essa reportagem, o rapaz, se eu não me engano, ele se chama Hassan. Isso. Vamos botar o link da reportagem aqui. Assim, a pessoa consegue sobreviver a um conflito dessa proporção para se sentir, pra gente achar que ela tá sã, né, salva ali e ser atacada entre os nossos, assim, entre os próprios brasileiros, nossa, tipo, aonde foi parar a nossa humanidade, assim. Eu queria concluir, enfim, são temas que nos afetam, afeta a gente enquanto, como a Nina perguntou, onde é que tá a humanidade das pessoas, né? Percebo aqui da nossa conversa que o orientalismo promove uma desumanização disso, né? A partir de uma ideia de aspas, hierarquização. E só reforça a minha pergunta, onde estão os espaços de memória dessas pessoas aqui, sendo que a gente recebe essas pessoas há muito tempo, parte dessa memória é traumática, compartilha vários povos ali, várias referências patrimoniais dessa comunidade árabe diversa, partilha de coisas traumáticas, de memória de conflito, e o desafio de registrar esse tipo de coisa é que qual é a materialidade da destruição, sabe? Onde é que está essa materialidade? Ela talvez não exista em vestígios, em pedaços de coisas que as pessoas trazem para cá, né? E espero mesmo que em algum momento a comunidade consiga se acolher, se reconhecer, para então trazer à tona esses temas em forma de instituições, sabe? Eu acho que as comunidades árabes, elas são relativamente unidas, né, assim, e essa discussão, ela tá lá. A gente é que muitas vezes não acessa, não conhece. Isso, sim, aí eu vejo, tipo, eu tô pensando, por exemplo, no Museu Judaico, que muitos anos foi um projeto e se concretizou recentemente, vai. E foi lá que eu tive acesso a parte de informações sobre essa comunidade. Também que aqui, né, não era um assunto que também a gente tinha muito acesso, um acesso facilitado. Penso a mesma coisa sobre comunidade árabe no geral, sabe? A gente tem, assim, eu e você, Nina, a gente tem acesso a esses conteúdos porque a gente vai buscar, a gente vai estudar, a gente está inserida ali,
E não foi por um estalo da cabeça, vou estudar comunidade árabe. Não, a gente começou a se inteirar porque nos interessamos pela manifestação dança que parte dessa junção aí de coisas dessa cultura, né? De referências dessa cultura, dessas culturas, né? Então, eu acho até que, enfim, fazendo aí uma crítica, né? Acho que as bailarinas no geral, bailarinos, bailarinas, bailarines, que bebem dessas referências também precisariam ter essa preocupação, esse estudo, né? Porque a minha outra pergunta, não sei se vale a pena a gente me aprofundar nela, mas ia cair na questão da apropriação cultural. Se de fato a gente pratica isso ou não, se estudar sobre isso relativiza essa apropriação ou não. Com a dança do ventre? Expandindo para o consumo de cultura árabe gastronômica, por exemplo. Vou até para Netflix, que tem um monte de séries da Turquia, por exemplo. Não é? E é um outro babado. Assim. É um outro babado, sabe? Outro babado. Mas no mundo de globalização, em que a gente é afetado humanamente, eticamente, por uma guerra que está do outro lado do mundo, a gente consome essa referência cultural desde muito tempo e em épocas tendo a imigração, né, por motivos e épocas diferentes, e ainda não se tem muito acesso à diversidade cultural dessa comunidade, sabe? As informações aos tipos de língua, tipos de vestimenta, tipos de dança, que é o que a gente mais vê, né? Mas diversidade outras a gente não tem tanto acesso. E como a Nina disse, aqui tem uma caralhada dessa galera que tá aqui. E onde estão as informações? Por que a gente tem que se esforçar um pouco mais para acessar isso? Talvez em lugares abertos ao público, com serviços educativos e de divulgação, de conteúdos, isso fosse um pouco mais acessível e até desmistificado, desconstruído, não todos, mas um processo de desconstrução dos estereótipos todos, sabe? Como eu disse, né, muitas dessas famílias que têm uma herança mais direta, ou as pessoas que de alguma maneira estão implicadas, né, dentro dessa comunidade, seja por afeição, seja por alguma questão acadêmica, seja por uma questão comercial, né, até acho que é o próprio chamar de monumento, o próprio prédio ali da Câmara de Comércio Árabe é um exemplo disso, né, é uma questão comercial. O Brasil tem relações muito fortes comerciais com o Oriente Médio, então tá aí. Eu acho que muito até para usar um termo bem orientalista, o véu que cobre esse grande Oriente, ele é feito pela mídia, ele é amparado na mídia. A maior parte das notícias que chegam do Oriente Médio para o Brasil, elas são mediadas por agências de notícia internacionais, sejam elas europeias ou estadunidenses. Isso explica bastante a forma que a gente recebe as nossas notícias, né? A gente tem poucos correspondentes diretos que tenham vínculo Brasil-Oriente Médio. Isso eu não tô nem falando de um país em específico, Oriente Médio de modo geral. E eu acho que a grande parte do que alimenta o imaginário hoje é a grande mídia, é a televisão, são filmes que botam lá sempre um terrorista que é árabe, tem essa ideia islamofóbica sobre o que é o Islã, sobre como as pessoas muçulmanas se comportam e como elas veem o mundo, que é baseado em absolutamente, muitas vezes, nada, né? Então, assim, a gente é muito afetado pela grande mídia. E isso não é só sobre o Oriente, né? Essa é a nossa pauta hoje, mas se a gente pensar em questões regionais também, como que o Nordeste é retratado na grande mídia? Mas se a gente conversa com o nordestino, a gente vê que uma coisa não bate com a outra. E é mais ou menos isso que acontece em relação ao Oriente Médio. Essa grande mídia, ela muitas vezes se sobrepõe a essa experiência cotidiana de conversar com alguém que tem origem árabe, de alguém que já visitou um país do Oriente Médio, de alguém que tem uma experiência diferente porque, de alguma maneira, conversa com essa cultura, como é o caso de uma bailarina de dança do ventre, por exemplo, ou de alguém que tem um restaurante árabe, eu gosto de frequentar, né? Então, muitas vezes, essa grande mídia, ela se sobrepõe com um lastro de verdade, né? Esse grande atestado de verdade que as notícias têm, como se elas não tivessem vieses, e essa ideia de verdade em relação a isso sobrepõe a essa
essa experiência da conversa, do tete-a-tete, de você conhecer alguém, ouvir a experiência pessoal de alguém, ou de você se aproximar, de buscar esses lugares, você ir lá se aproximar, né, dessas pessoas, do que elas têm para te contar. Mas, por outro lado, aí eu deixo minha crítica ao mundo do patrimônio de modo geral também, para não dizer que não falei das flores. A ideia de patrimônio, a ideia de museu, ela também é europeia. Então, quando a gente pensa nas formas que essas comunidades, por exemplo, a própria comunidade negra, né, e as comunidades árabes, né, os povos árabes, eles se organizam, não precisaria de um museu para estar lá contando essa história, porque essa história é contada dentro da família. Essa história, ela é cíclica com aquelas pessoas. Então, tem outras formas de fazer essas vivências existirem, resistirem e se perpetuarem ao longo de tanto tempo. Então, esse é um ponto que eu mesma me degladio no meu próprio trabalho, na minha própria reflexão, assim, porque a gente está lá escrevendo dentro de um ambiente acadêmico, dentro de um ambiente educativo, dentro do ambiente museológico, do ambiente escolar, mas muitas vezes essas histórias, elas vivem até hoje justamente por não precisar dessa validação toda, desse sistema que envolve um monte de poderes que não são necessariamente indivíduos, né? Então, acho que cabe também pensar como cada indivíduo é um indivíduo com a sua memória, com a sua história, que muitas vezes se amplifica a história daquele povo, amplifica a história daquela cultura, amplifica essa vivência, esses cheiros, esses sabores, essa dança, esse corpo, essa forma de ver o mundo, a forma de entender a família, a forma de entender o patrimônio, a forma de entender o valor das coisas. Bom, chegou agora o momento das nossas indicações. Vou começar aqui com minha indicação. Vou fazer uma indicação propaganda gratuita, mas vou indicar com um pezinho na consciência, sempre que eu não fiz esse roteiro. Vou indicar um roteiro turístico que eu ainda não fiz esse roteiro, quero fazer, mas só pra proposta, assim, eu acho interessante, então vou indicar aqui, né? Caso alguém faça e não gostou, peço perdão, porque eu ainda não fui, então é uma indicação com ressalvas. O Visite SP Tour histórico no Instagram, Visite _SP _Tour _Store, histórico, eu acho. Eles, de vez em quando, eles têm um roteiro que aparece, que é a Pequena Bagdá, que é um roteiro na 25 de março, em que eles vão mostrar a influência árabe que tem na região da 25 de março. Eu acho um roteiro bem interessante. Outra indicação que eu tenho aqui pra vocês tratando como a gente falou sobre perseguição como a gente acabou entrando na questão da Palestina, sobre perseguição também, lembrar aqui a perseguição da Inquisição sobre tanto os povos árabes quanto os judeus, os cristãos novos, né, que eram judeus convertidos à força para o cristianismo. Tem um filme que está disponível no YouTube, é muito bom, é de uma diretora brasileira, um filme brasileiro de 2002, se não me engano, que se chama Desmundos. Desmundos é um filme que se passa em 1570, com a ocupação do Brasil, e como aqui no Brasil tinha muitos homens portugueses, e esses homens estavam se casando, né, procriando com indígenas, a coroa portuguesa decide enviar órfãs, né, mulheres órfãs, crianças mesmo, para a colônia, para que elas possam servir com, né, entre muitas aspas, esses homens que estão colonizando aqui. E acaba que uma dessas meninas se relaciona com um cristão novo e ele é perseguido, né? É um filme muito interessante. Mar, você tem indicações? Sim, eu tenho duas. A primeira é a Casa das Rosas aqui em São Paulo reabriu e nós tivemos a oportunidade de visitá-la no último domingo, eu e Gustavo, e tá interessante. Acho que vale a pena como recomendação para os museanders que estão aqui em São Paulo. Tem uma filinha para entrar, eles estão, controlando a entrada de pessoas, mas é tranquilinho, só esperar um pouquinho você já consegue entrar. A casa foi restaurada no sentido do aspecto dos materiais antigos, não necessariamente são os mesmos materiais, né? Os azulejos sim, mas enfim, os materiais têm um aspecto original, não necessariamente a composição do material ou o próprio material é original ali. E a minha segunda indicação é um texto da Nina. Que fofo! Puxa!
saco. Puxa saco, marmelada. Mas por quê? Porque também, assim, né? Aqui o museando às vezes pode ser taxado de nepotismo. Uma coisa assim, meio, né? A gente chama os amigos pra vir conversar. E aí, Será? favoritismo, será? Mas enfim. Bons relacionamentos. Qual é a culpa? Que culpa eu tenho se minhas amigas falam de coisa interessante? Que culpa eu tenho se eu tenho amigas doutorandas, entendeu? Que culpa eu tenho, né? Enfim, e aí, eu e Nina partilhamos o gosto peculiar por desenhos da Disney. E ela escreveu um texto junto com as outras meninas, né? Então, o texto é da Nina, da Francismara Leles. Isso, é assim que fala? Isso. Da Nayara de Assunção e da Jéssica Prestes. E o título é Orientalismo e Anti-Ciganismo na Cultura Pop. Conceitos para uma análise de personagens femininas e masculinas. E aí, um breve resumo aqui, eu tava dando uma sapiada, que me chamou a atenção foi a parte final, assim, do resumo como possibilidade de aplicação dessa intersecção, né, que é o orientalismo e o anticiganismo, analisamos personagens femininas e masculinas presentes em produtos da cultura pop, mais especificamente nos romances O Corcunda de Notre Dame, Tandan, Carmen, Tandan e Aladdin, Tandan. E ainda tem o Clone. Exato, e também, e por fim, na novela O Clone, produzida pela TV Globo. E aí eu peço muito que o Gustavo coloque aquele se puder, né, não sei se pode, aquela música do Clone que começava com, sempre quando aparecia o Clone, ou mesmo o Murilo Benício, né, seja ele qual personagem. Ele aparecia no deserto, assim, meio que numa miragem, e aí começava aquela música. Gente, suco do Brasil. Eu quero muito que o Gu, editor, coloque esse trecho da música aqui. E a novela foi um ano inteiro, né? Foi, e meu, 800 reprises, né? Tipo, todo dia você liga ao Viva e tá o Clone lá rolando. Também é eterna. A novela é real, é eterna. A novela é o soft power brasileiro. A novela é a pirâmide brasileira. Mas é mesmo, isso aí tem altos estudos sobre, assim. Então é isso, gente. A minha indicação é o texto das meninas do Runa, Orientalismo e Anticiganismo na Cultura Pop. Acho que vale super a pena. É isso. E Nina, quer fazer sua indicação também? Quero. Eu vou fazer uma indicação meio genérica. Não uma indicação tão direta, assim. Além de indicar o próprio trabalho do Runa, que é o meu coletivo de pesquisa, né? A gente pesquisa a história da dança, mas a gente principalmente pesquisa cultura árabe, cultura oriental, cultura cigana também. E tem uma relação muito forte com a dança, mas a gente tem conteúdos para além disso. Então, eu amo o meu coletivo e vou fazer esse jabá. Mas além disso, eu me apaixonei completamente por essa cultura e, assim, hoje todas as coisas que eu conquisto, pra mim, eu devo a essa cultura. Eu me apaixonei por causa da dança do ventre. Então, eu recomendo para que você abra o seu YouTube e jogue lá Dança do Ventre e vai ver uma brasileira dançando dança do ventre, cara. Isso aí é a coisa mais linda que tem. Isso aí você até arrepia os pelos do braço aqui. Porque é uma cultura linda, é uma cultura rica, é uma cultura que você se encanta. Se você conhece ela para além dessa cobertura terrível, né? Essa cobertura sensacionalista, essa cobertura baseada em violência, a gente tem tantas coisas lindas para admirar e preservar das culturas árabes. Então, deixo aí minha dica. De repente, você se apaixona também e dá seu gostinho lá pra dança do ventre e pras culturas árabes. É isso aí. Deixar também a dica do Instagram da professora da Mari. Qual que é o nome da professora? Me esqueci. É a Monique. A Monique, siga lá. Sempre tá tendo show. Vai que um dia você vai num show lá e encontra com o Marina dançando. É incrível, já fui ver. Uau! Inclusive, Monique estará no Egito em breve. Ai, tudo. Bota na mala. Eu também quero ir na mala. Eu quero ser o travesseiro do pescoço, assim. Porque já tem uma fila pra quem quer entrar na mala. Eu posso, sei lá, ir de chapéu. Pois é, acho que é justo. Na mala de mão, né?
né? Rápido. Casqueirinho. Precisa nem despachar. Então aqui eu só tenho a agradecer todos e todos que nos ouviram hoje. Queria chamar esse convite ao conhecer o novo, conhecer a cultura do novo. Se permita primeiro conhecer a gastronomia, mas e além disso, né? Come aquele falafel, come aquele shawarma, mas não pare por aí, se aprofunde, né? Então, muito obrigado, Mari, por poder gravar esse episódio comigo hoje. Eu que agradeço sempre a honra dessas conversas aqui, a disponibilidade de todo mundo, de estar nesse horário, nesse dia, falando sobre esse assunto, e é sempre muito, 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 muito provocador e engrandecedor, se eu posso dizer isso. Eu saio sempre muito feliz daqui e com certeza esse episódio será obrigatório para minhas amigas belly dancers. Pra mandar pra galera lá. Exatamente. Como diz o Runa, uma mão na cintura e a outra na consciência. Total. E Runa significa o quê? Runa significa elas em árabe. Ah, eu não sabia. Essa é uma coisa que a gente fala pouco. Ah, que Não sei legal. Não é um negócio que a gente fala pouco. Mas significa elas. Nina, muito obrigado por enriquecer esse programa, esse podcast com as suas pesquisas, as suas falas. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite, pelas contribuições. Com certeza minha cabeça tá explodindo também. É muito bacana ter espaços abertos, assim, democráticos e que recebem a gente tão bem para falar de coisas importantes. E espero que os ouvintes também tenham curtido esse episódio e fico sempre aberta, se alguém quiser entrar em contato comigo, com o Runa, estou sempre aberta também a ouvir novidades, opiniões e contribuições, sempre com carinho e gentileza, né, gente, que a internet tá cheia de hate e não é sobre isso, né, então agradeço muito o respeito e o espaço de vocês, gente, obrigada de novo pelo convite. Isso mesmo, sigam no Instagram, runa.coletivo, Runa é H de helicóptero, U de uva, N de navio, N de navio novamente, são 2 vezes o N, e A de amor. Então vão lá, o runa.coletivo, tá lá no Instagram, vai ter o link aqui também, tô prometendo muito link aqui na descrição. Mas é isso. E agradecer também a você, querido ouvinte, querido ouvinte, que está nos ouvindo hoje, e lembrar sempre que os museus e a cultura árabe seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!